Olá, caro aluno, tudo bem com você? É uma satisfação estar aqui com você nessa primeira teleaula da disciplina de Processos de Negócio e Software. E o assunto vai ser Engenharia de Software. A gente vai estar falando em relação aos primeiros passos, né? Os conceitos principais em relação à engenharia de software. Meu nome é Marco Rissatomi, sou mestre em Ciência da Computação e especialista em Desenvolvimento Gerencial e Gestão da Qualidade. Eu gostaria de desejar, assim, bastante estudo mesmo, né? Pesquisa e prática. Ou seja, tudo que a gente vai desenvolver em relação às necessidades do usuário final, é muito importante você saber um pouco do conceito e também fazer um pouco da prática. Só assim a gente vai conseguir melhorar um pouco mais, vai conhecer um pouco mais, vai dominar o como se desenvolve software. E basicamente essa é a ideia que a gente tem que ter nessa disciplina que vai tratar de processos de negócio e software exatamente por conta disso. Ou seja, nós sabemos como desenvolver o software, mas nós precisamos entender qual é a necessidade de quem vai utilizar e quais são os resultados que esse software vai proporcionar para essas empresas, para as pessoas, para a comunidade, ou seja, ou até mesmo você, né? Quem vai utilizar o software, ele precisa ter uma ideia bem simples, rápida, segura, de que aquilo que o software está nos oferecendo, está oferecendo ao usuário final, é realmente destinado à alavancagem, ou então à competitividade organizacional, ou então ao marketing, ou então até mesmo para reunir algumas informações baseadas naquilo que ele precisa fazer de análise. Então depende muito do software, do aplicativo, da aplicação que você vai desenvolver. Então é essa ideia que a gente tem que ter nessa disciplina e por isso então a gente reforça aqui, né? Conhecer um pouco dos conceitos da engenharia, o passo a passo de como que a gente vai desenvolver um software, mas também nunca esquecer de que você precisa conhecer muito bem o público, o objetivo, aquela organização, aquela empresa, ou um diretor executivo, ou então até mesmo um operário de um chão de fábrica, como é que realmente ele vai precisar do software em relação à interação, em relação ao resultado, em relação à integração de outros aplicativos e assim por diante. Bom, então vamos lá. O primeiro slide nosso é só para a gente, mais uma vez, identificar o objetivo dessa aula. Vem com uma pergunta, né? Por que surgiu a engenharia de software? Como a gente vai estar falando em conceitos da engenharia hoje, a gente tem que realmente conhecer o que é um ciclo de vida, né? Então, um dos pontos fundamentais é entender o ciclo de vida. É tudo que vai, eu diria assim, um passo a passo, as etapas de início, meio e fim de um projeto de desenvolvimento de software. E outra coisa, né? Qual que é o melhor modelo para esse desenvolvimento? Então, existem alguns modelos que a gente vai apresentar aqui na aula de hoje, que é exatamente imaginando, pensando, né, em qualquer época da história do desenvolvimento de software. A gente sabe que para se desenvolver um software no computador, aquele que vai ser operacionalizado num computador, ele basicamente precisa refletir tudo que a organização, os usuários, um diretor de uma empresa precisa para que o software então consiga contemplar através de resultados. Então, basicamente, é aquela imagem que você já conhece um pouco, mas em relação ao processamento de uma informação, o tratamento de um dado é baseado nas necessidades do usuário final. Para a gente, então, começar aqui, a gente vai falar um pouquinho do histórico de software, né, para a gente entender qual que é a evolução que teve, quais foram as dificuldades e também os benefícios do software. Na década de 50, 60, a gente elenca isso, a gente estabelece isso como sendo a primeira era de software, que são aqueles aplicativos normalmente sob encomenda, né? Então, naquela época, eram software específicos somente para um negócio, para uma organização, específicos
para resolver um determinado problema ou atividades, né, para desenvolver uma produtividade, para melhorar esse lado aí do processamento eletrônico, que na época tinha um volume muito grande, então era específico exatamente para dar velocidade nos processos manuais. Alta customização e pouca reutilização. Quase nada de reutilização. Naquela época era um desenvolvido exatamente específico para uma organização, para um determinado nicho de mercado, mas era muito específico para uma empresa, não era nem para várias empresas. E um dos pontos, eu diria que de característica dessa era também, era pouquíssima documentação. Não se pensava nisso, né? Porque tudo era baseado na codificação, ou seja, tudo que está lá no programa escrito, sob código inclusive, né, não era nenhuma documentação no código, mas sim o próprio código era o que tinha de característica do desenvolvedor. Então ele desenvolvia diretamente, né, com uma documentação no código. Não tinha nem mesmo uma ata de reunião praticamente, né? Não tinha nenhum projeto, não tinha nenhum design projetando o que deveria ser contemplado no sistema, prototipação era o mínimo, né? Ou seja, era diretamente no programa fonte que tinha lá as instruções para que o programa pudesse operar, pudesse processar, tratar as informações. Bom, vamos lá na próxima era, chamada aí de segunda era, na década de 70, aí surgiu então o sistema já multiusuários, então várias pessoas conectadas utilizando o mesmo sistema. Isso já era um avanço muito grande, né? Por conta disso, né, já se evoluiu e não ser tão específico somente para um negócio. Então eram aplicações em tempo real já, né? Então essas aplicações já tinham essa característica. Já se usou então o sistema de banco de dados. Isso é importantíssimo, porque a partir da estruturação dos dados se tornou fácil, inclusive aí a própria evolução e reutilização daqueles dados por outros sistemas, permitindo a integração de vários sistemas e assim por diante. Só que uma das características que ainda se mantinha em 70 era a baixa manutenibilidade. Vocês sabem o que é isso? Significa que para fazer a modificação no sistema era muito cara, né? Ou seja, tem um custo muito alto. Um orçamento era muito grande para se fazer uma manutenção, seja ela de melhoria ou seja ela de adequação adaptativa para uma nova situação, né, de hardware, de software, de periférico e tudo mais, né, no caso aí software para integração. Então a manutenibilidade era muito alta, ou seja, era muito baixa, né, dificuldade de fazer manutenção, então era uma baixa manutenibilidade, ok? Continuando na terceira era, em 80, aí já começou a surgir os micros, né? Os computadores, não diretamente um computador pessoal, mas já se chamava de PC, que tinha um baixo custo. Lógico que naquela época ainda era custo muito alto relativo comparado com o de hoje, mas já tinha computadores menores. Então os sistemas já eram distribuídos. Isso é muito importante. Continuava sendo na mesma categoria do tempo real, mas também já agregava lá redes, porque eu tinha computadores em redes, né? E também já iniciou também as redes locais e globais. E as regras de negócio com maior complexidade. Por que tinha essa característica, né? É uma característica que está até hoje, mas na década de 80 já começou então a atender um pouco melhor, um pouco mais de detalhamento para o usuário final. Isso se tornou mais complexo, porque cada usuário
tem uma característica, tem uma forma de trabalhar, tem um modo de pensar e um modo de obter o resultado, e aí o software também foi ampliando, né, essa possibilidade de atender. Se antes, na década de 60, 70, era muito específico para uma determinada operação, né, à medida que foi evoluindo, não só em termos de hardware, mas principalmente nas ferramentas de desenvolvimento, né, foi possível, né, ampliar também essa gama de operações, né, e de possibilidades de dar mais resultados para o usuário final. Continuando agora, na década de 90 já, aí começaram as redes neurais, né, também o uso da inteligência artificial, computação paralela e o uso principalmente da internet, que alavancou, deu uma velocidade muito grande em relação a como se desenvolver software, e o software realmente dando possibilidade de resolver regras de negócios muito mais complexas também. Isso não só em 90, mas todas essas características que a gente está falando aqui, ela permanece até hoje, né, e a gente percebe que desenvolvimento de software tem que estar preparado para uma complexidade muito grande, ao mesmo tempo que tem que ser específico para um usuário. Significa que se eu consigo utilizar um código, ou melhor, reutilizar um código, pela arquitetura de desenvolvimento, significa que eu vou atender mais usuários, né? Ou seja, mais tipos de usuários com maior abrangência. Eu posso estar num segmento de indústria, num segmento de comércio ou de prestação de serviço, e ao mesmo tempo com o mesmo, entre aspas, o mesmo programa, o mesmo software. Por quê? Internamente, pela arquitetura, a gente consegue projetar de uma maneira que eu posso estar parametrizando, configurando, então a possibilidade de atender vários segmentos também. Dando continuidade, eu gostaria de dizer o seguinte, né? O que é a composição de um software, né? Vamos explicar um pouquinho para a gente entender, porque quando a gente está falando na evolução do software, tem essas características, mas o mais importante são 3 pontos que são fundamentais, que compõem o software. Vamos lá para o slide então. A primeira delas, né, não a mais importante, mas a primeira ali no slide, é instruções. O que são as instruções? São os programas de computador propriamente dito, né, onde tem a codificação. Tá? Então, são executados em computador, são os programas, né, são os softwares aplicativos que são executados em computador e geram informações através das suas funcionalidades, né, métodos implementados, funções implementadas, navegação, ou seja, é o que comanda, é o que interage também, é o que tem as telas, o que recebe o input e intervenção do usuário e tudo mais. Então, é a instrução, é o que faz o comportamento do próprio computador, recebendo informações ou comandos e também possibilitando lá resultados. Bom, e quanto à estrutura? Então, esses 3 itens são importantes. Vamos lá? O primeiro, instrução. Segundo, estrutura de dados. Na estrutura de dados, significa que eu tenho um banco de dados adequadamente estruturado, tá? Então, a estrutura de dados significa ter tudo o que eu estou manipulando. Quando a gente fala em programas, estamos falando que o programa faz tratamento de dados. Quando a gente fala em estrutura de dados, significa que todos os dados que estão sendo manipulados pelos programas são exatamente aqueles dados que estão estruturados e armazenados num determinado arquivo, que pode ser um banco de dados, dependendo da estrutura, dependendo da arquitetura que a gente está utilizando, na metodologia, inclusive, do desenvolvimento, a gente está usando ou um arquivo, né, ou um próprio banco de dados ou específico, ou então um banco de dados que seja integrado com outros sistemas. Ou seja, a estrutura de dados é um dos elementos fundamentais para compor um software. No terceiro, lá, vamos para o slide novamente, o terceiro, então, são os documentos, né, chamados de documentação aqui, tá? Então, são instruções, mas a nível de documentação, que descrevem
a construção, né, a operação e o uso dos programas. Aqui a gente está contemplando a parte da documentação em si. Eu disse agora há pouco que na década de 60, 70, né, tinha pouca documentação, e era isso mesmo. Agora não. É fundamental. O terceiro componente para um software fazer parte, então, do início da engenharia de software significa documentação, não só do programa pronto, mas sim também de como que ele deve ter as regras de negócio a serem implementadas. Então, isso faz parte da documentação, inclusive a documentação do usuário final, que muitas vezes ela está estampada, inclusive lá na própria janela, né, que tem um diálogo documentado durante as operações que o usuário faz, ok? Então, é importante saber disso. Então, a composição ali só para ilustrar a execução de um programa. Quando a gente fala da estrutura de dados, estou representando aqui por uma imagem, uma figura muito caracterizada de banco de dados, que seria a minha informação está ali, e depois a nível de manual aí também tem uma figura muito, né, familiar de vocês também, que é a parte da documentação em si. Tudo bem? Continuando, quais são as características de software? Então, eu vou mostrar essa parte aqui, que eu diria assim, talvez a parte mais importante dessa aula de hoje, hein? Após configurado, sofre estabilização do software. Eu vou explicar bem o que é isso. A cada modificação eleva-se os índices de falha e ao longo do tempo a curva de falhas continua aumentando. São 3 pontos fundamentais que você precisa entender. Eu vou explicar exatamente nesse gráfico. Você está reparando aí como é que está o gráfico? Então vamos detalhar aqui, ó. Na linha de baixo, na horizontal, aqui nós temos a linha do tempo, então o tempo está correndo para lá, e aqui um índice de falha. O que acontece? Quando a gente implanta a primeira vez o software que está sendo desenvolvido, ou então aquela primeira versão, vamos falar que é a versão então 1.0 do software, o índice de falha bate lá em cima, tá? Então o gráfico é lógico, é ilustrativo para fins didáticos, e a tendência dessa curva nessa versão 1.0, o que é? A tendência é diminuir o índice de falha, tudo bem? Ao longo do nosso tempo. Então o tempo está correndo para cá e o índice de falha vai diminuindo. Essa é a tendência natural. Ela vai zerar? Ela não vai zerar. A gente sabe que software sempre tem falhas, mas a tendência não é zerar, mas existe uma tendência de diminuir muito, tá ok? Vamos falar assim, ó, nós lançamos então a versão 2.0. O que acontece com o nível de falha? Vai lá em cima novamente, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Isso daí é uma estatística, são levantamentos e experiências na área de software das grandes indústrias, e é assim que se percebe mesmo. Quando lança então a versão 3.0, da mesma forma o índice de falhas está lá em cima, e a tendência então a curva é de descer e assim por diante. Olha que bacana, um ponto muito importante para entender esse gráfico da curva de erros é o seguinte: esses pontos aqui são as mudanças, né? São as melhorias, são as manutenções do sistema e tudo mais. Então, essa é a curva idealizada, conforme eu falei, né? A tendência aqui é estabilizar, próximo do zero, então chamada aqui uma curva idealizada. Porém, a curva real ela é um pouco diferente. Você pode ver que aqui a tendência é diminuir e aqui a tendência aqui é aumentar. Então, chegando aqui mais próximo aqui da enésima versão, vamos falar assim, eu estou indo para 5.0 e assim por diante. Então, a enésima versão, ela começa a ficar mais alta, né? Então, a tendência aqui realmente é de ter uma elevação no nível de erros, do nível de falhas. Então, por que eu digo que esse gráfico talvez seja a parte mais importante da aula de hoje? É porque você tem que perceber que se esse comportamento do software for real mesmo no teu software, isso é muito ruim. A tua equipe
ela tem que ser sempre aumentada ao longo dos anos. Vamos imaginar que essa curva, né, se estabeleça aí ao longo de cada ano, nós temos uma versão e cada ano eu preciso aumentar, vamos falar assim, dependendo da sua equipe, você tem que aumentar 1%, 10% de pessoas para fazer a manutenção. Assim, lógico que não é bem dessa forma, mas é assim que a gente tem que estar prevendo para que isso não aconteça. Então, a engenharia de software veio exatamente para diferenciar, ou então para melhorar, ou então para ter uma tendência de uma curva diferente dessa. E ter aquela curva idealizada de estabilização em termos de falhas. Então a gente sabe muito bem que isso é uma característica muito real. O software, à medida que um software, uma aplicação, ela sofre manutenção, ela sofre mudança, ela acaba elevando, e à medida que as versões vão sendo lançadas, por que acontece isso também, né? As versões são lançadas, eu estou incorporando novas funcionalidades, estou melhorando ela, estou ampliando, mas ao mesmo tempo eu estou ampliando também a quantidade de falhas. Bom, vamos lá, continuando. Causas da crise do software. Então, mais uma vez, para a gente explicar muito bem como é que é o comportamento do software a nível geral, ela é de dimensão espacial, o software se deteriora, então, à medida que as versões são lançadas, as melhorias são colocadas, o software também existe lá aquela curva, né, que a gente viu há pouco no gráfico. Gerentes de projetos sem experiências, muitas vezes tem pessoas fazendo a gestão do projeto de software sem experiência naquele segmento. Aí é bem aquilo que a gente está conversando hoje. Experiência no negócio, né? Então, se a pessoa conhece o ramo de atividade que está desenvolvendo, é mais fácil e nós vamos ter melhor qualidade no software. Então, quando eu não tenho experiência no negócio que eu estou desenvolvendo, significa que o software aí, ele está próximo da crise mesmo, ele está com a qualidade muito baixa. Resistência à mudança, essa é uma das características de qualquer pessoa, basicamente, né? E os desenvolvedores também não estão fora disso. Resistência à mudança significa o seguinte: eu não consigo entender muito bem como é que funciona o negócio, como é que funciona as regras de negócio da minha organização. E aí, eu estou acostumado com um tipo de software, eu não vou conseguir aprender, não tenho condições de ter experiência em outros ramos, e aí significa que a resistência da mudança está ali, e aí vai causar o quê? A crise também do software. Falta de treinamento contínuo, muitas vezes a gente pesquisa muito, isso é importante, nós temos que continuar, mas o treinamento contínuo com a equipe inteira no mesmo nível, isso é também um problema sério. Aumento expressivo da demanda de software. Isso realmente acontece, né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande em função até daquilo que a gente conversou agora há pouco, mas todos os lugares existem software, né? Até hoje a gente conhece lá a internet das coisas, então não é só um programa de computador que está lá num computador propriamente dito, mas todas as coisas também dependem de software. Essa figura aqui, só para a gente exemplificar aquilo que a gente falou agora há pouco, mas um desenvolvedor, basicamente, né, eu não digo todos, mas existe lá uma característica muito forte do desenvolvedor, é ter um emaranhado de coisa, e ainda ele diz assim, ó, quem disse que o meu código-fonte está bem organizado? Ele nem percebe que está dessa maneira, mas enfim, o comportamento muitas vezes é esse. Eu tenho certeza que não é o seu, né? Você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa que está prevendo a evolução do software, você está prevendo as mudanças e as melhorias, portanto você faz um bom design, uma boa arquitetura do software e com certeza não vai estar dessa maneira. Então, atenção para isso, para que isso realmente não aconteça. E as consequências da crise, que a gente falou agora há pouco, né? Mas vamos lá, para reforçar, são 4 itens lá. Um deles aumenta, que é a estimativa de prazo e de custo, vai aumentando. A produtividade das pessoas. Essas pessoas, não é só você desenvolvedor, mas sim também dos usuários finais e também das pessoas que estão intermediando.
Sabe quem são os analistas de negócio? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Estas pessoas são as pessoas que tentam entender como que o software funciona e como que ele vai funcionar, e ele também conhece o negócio em si. Por exemplo, né? Eu estou falando de um departamento de vendas, estou falando em um sistema de vendas. Para se fazer uma promoção de vendas, utilizando lá, baseado nas características, né, do comércio, do negócio, vendas, eu preciso do software para distribuir uma meta por região, uma meta por tipo de produto, ou então descontos diferenciados para cada região ou para cada época do ano. Ou seja, eu tenho várias... o software tem que prever essas funcionalidades, essas facilidades, que é exatamente no negócio de vendas. E aí, estas pessoas envolvidas nesse segmento vão sofrer caso o software não atenda a essas características. E é por isso que a produtividade vai diminuir, não só sua como desenvolvedor, mas também daquelas pessoas envolvidas com esse negócio. Vamos lá, continuando, então, a dificuldade em manter o software vai aumentar, né? Então, essa dificuldade é que vai aumentar, ok? Qualidade em software, aí está o ponto principal da nossa aula, que é pensando na qualidade. Então, pensando na engenharia de software, que tem como uma das finalidades é manter a qualidade boa de software, tudo bem? Então, fica aqui assim, os pontos principais que você deve tomar cuidado. Você deve conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente está falando, mas são os pontos principais que você deve tomar cuidado durante a sua atividade como desenvolvedor. Tudo bem? Vamos para uma atividade, vou dar uma paradinha aqui para você ler aqui comigo. Olha, de acordo com a sua realidade, em sua cidade ou no seu serviço, responda a questão abaixo, né? Vamos pensar o seguinte, ó, das questões que a gente falou agora há pouco em relação aos problemas, também as qualidades do software, né? Qual que você julga mais importante? Então, se você tiver um colega do seu lado, pode discutir aí. Manda a sua contribuição, a sua dúvida também do assunto que a gente está conversando até agora, e a gente volta daqui a pouquinho.
Olá, de volta então. Agradeço bastante aí, o pessoal está assistindo a aula, né? Agradeço aí a participação e é muito bom saber que você está, né, buscando conhecimento, não só pela graduação, pela nossa disciplina, mas a gente sabe que se você está aqui assistindo essa aula, com certeza você está buscando novos conhecimentos em outras fontes também. É importantíssimo para que você realmente seja um bom desenvolvedor. De repente você já é um bom desenvolvedor, vamos melhorar mais ainda. A contribuição que a gente tem aqui é assim, ó, manter a qualidade. É isso mesmo, né? Se a gente tem um nível de qualidade, pelo menos manter. Por que não melhorar? Isso mesmo, a ideia é bem essa. Atualização das versões que causam incompatibilidade. Aí tem um detalhe bem crítico aí nesse ponto. Porque quando a gente tem uma incompatibilidade, depende muito do que se trata. Talvez de uma integração ou talvez de uma melhoria evolutiva para com os negócios, com as regras de negócio, ou então quais são as funcionalidades, a necessidade, né? O que o usuário final espera. Será que é nesse sentido também? Então tudo isso tem que ser analisado, mas que com certeza a atualização da versão ela tem que ser buscando a estabilidade, inclusive para essa não compatibilidade ou incompatibilidade no caso. Mais um ponto ali, ó, levantamento de requisitos. Muito bem lembrado. Inclusive na segunda aula vocês vão, né, perceber um pouco mais de como, né, ou seja, qual é a preocupação maior e como fazer esse bom levantamento de requisitos. E entender bem o que é o negócio e qual é a necessidade dos usuários, das pessoas envolvidas nesse negócio que o software vai atender. Produtividade pessoal, isso mesmo, tanto a sua produtividade, né? Porque se você faz um bom levantamento, se você entende bem no negócio e o teu gestor, ou você mesmo que é o gestor de projeto, conhece, tem experiência naquele segmento de negócio, a produtividade vai ser muito maior e inclusive a qualidade do software, né, do produto que você está desenvolvendo vai ser muito melhor, com certeza absoluta. Continuando, vamos falar um pouco da teoria de engenharia, que é um assunto, né, de hoje, pensando lá nos conceitos da engenharia. Roger Pressman diz o seguinte, ó, ou melhor, quem diz é o Fritz Bauer, né, está lá no livro do Roger Pressman, tá? Esse livro é de engenharia de software. Ele diz assim, ó, estabelecimento e uso sólido dos princípios de engenharia. Aqui ele está remetendo à engenharia de forma geral, tá? Para que se possa obter economicamente um software que seja confiável e que funcione eficientemente em máquinas reais. Aqui tem vários pontos para a gente comentar, mas vamos para os principais. É saber o seguinte, ponto fundamental, economia significa custo, investimento, despesa, todos os valores envolvidos na construção do software. Outro ponto, confiável, ter qualidade, ter assertividade, resultados confiáveis, de que eu vou tomar a decisão em cima do resultado do que o software está me trazendo, que está me disponibilizando, isso é confiável, isso é um ponto fundamental e a gente nunca pode esquecer. É importante sim, muito importante o software ser confiável. E que funcione eficientemente em máquinas reais significa que eu não posso desenvolver um software que seja tão, né, com nível de qualidade altíssimo para rodar, talvez num computador que ainda nem existe, né? De repente a gente tem aquelas ideias, né? Vamos projetar um software que vai ser mirabolante, mas ainda nem tem um hardware para se comportar aquele software. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. E ao contrário, né, muitas vezes a gente desenvolve um software tão, né, com poucas funcionalidades, a gente exige né, a compra, né, para o nosso diretor de compra, fala assim, ó, pode comprar um servidor com 4 processadores, etc, etc e tal, mas o software nosso é só um controle financeiro muito simples, só do fluxo de caixa, então tem que tomar cuidado em relação a isso também, ter uma compatibilidade nas máquinas, ok? Continuando ali, ó, por que surgiu aí a engenharia de software? Então, o ponto fundamental, né, o mais importante é a qualidade. E um dos alunos aí já citou isso muito bem. Parabéns aí ao aluno que está antenado com isso. A qualidade realmente é a base de tudo, que é o que a gente vai ver aqui, ó.
Aplicação de uma abordagem sistemática. Então, quando a gente fala em engenharia, estamos falando em algo bem calculado, algo projetado, algo que vai trazer realmente benefício, não só para você desenvolvedor, mas também para todas as pessoas envolvidas de forma sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação, manutenção de software, ou seja, a aplicação da engenharia de software. Então, quando a gente aplica a engenharia de software, a gente está tendo atendendo, né, algumas qualidades, algumas especificações, que é software quantificável. Você sabe o que é isso? Ou melhor, desenvolvimento do software quantificável. Você sabe o que é isso? Significa o seguinte, né? Tudo que eu estou em atividade, ou seja, executando, eu tenho uma tarefa. Uma tarefa, seja ela de codificação, seja ela de teste, seja ela de levantamento de requisitos, estou no processo de desenvolvimento. Todo esse processo, ele precisa ter uma quantificação. Em termos de horas, pode ser, que é uma unidade muito utilizada. Então, a gente sabe que um analista de negócio, ele precisa, para uma determinada funcionalidade, ele precisa de tantas horas, 8 horas, 16 horas, depende, né, de cada segmento, de cada experiência, de cada participação das partes você como desenvolvedor ou então os usuários finais. Então, essa quantificação é muito importante, você tem que ter isso em mente, porque buscando a quantificação, eu tenho condições de justificar aquilo que eu preciso, tanto em investimento, orçamento para novas melhorias, como também, por acaso, se tiver algum problema. Porque se eu tiver algum contratempo, eu tenho também como quantificar por um retrabalho ou então por um novo investimento. Então, eu tenho como justificar. A parte fundamental é saber quantificar, sim. Continuando ali, ó. O estudo de abordagens do tipo declarado em 1, ou seja, nesse parágrafo anterior, e também isso, ou melhor, isso daqui não é um item, tá? Isso está escrito lá na I3E, também é uma fonte de pesquisa para vocês, lá tem muitos artigos bons para você ler. Vamos lá para esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o seguinte, eu estou com... A animação aqui, ela não ficou conforme a gente precisa aqui. Eu estou na câmera de documento aqui, vamos tentar mostrar aqui para você. Bom, eu vou explicando aqui que é o seguinte, ó. O que é o foco na qualidade? O primeiro ponto aqui, o foco na qualidade significa que tudo que a gente tem de desenvolvimento no sistema, significa que eu estou sempre pensando que a manutenção do meu software vai ser de baixo custo. É um dos pontos? Sim, talvez seja um dos pontos importantes para que a qualidade não possa ser esquecida. Esse é um lema da engenharia de software. Então, o que eu preciso fazer para que o meu software realmente tenha qualidade, né? Mantenha qualidade e ganhe qualidade ao longo do tempo. Então, basicamente é isso. Tudo bem? Então, o foco da qualidade, ou quando a gente tem foco na qualidade, significa que eu estou pensando nesses pontos fundamentais aí do processo de desenvolvimento, desde o levantamento e tudo mais. Eu vou mostrar aqui na câmera do documento para você seguir aí, né? O foco na qualidade, então, é isso daí, olha. Iniciativa equivalente ao objetivo resultar em mudanças culturais. Então, um dos pontos também importantíssimo que você deve ter e todas as pessoas envolvidas é mudança cultural. Agora há pouco eu falei em resistências de mudanças, né? Então, nós normalmente temos resistência em mudança? Temos. Então, para que isso não aconteça, um dos pontos fundamentais aí é mudanças, né? Pensar naquela mudança lá, ok? Que é a mudança cultural mesmo. Bom, continuando, a gente está agora na câmera do documento mostrando para você como que é o processo. O que é o processo então? É uma estrutura que a gente chama isso de framework que permite atividades consistentes e formais, através das pessoas e de objetivos previstos. Então, quando a gente fala em processos, muitas vezes a gente tem isso na cabeça, mas não basta.
Você talvez saiba como que se desenvolve, você sabe como é que abre uma ferramenta, você sabe como utilizar um ambiente de desenvolvimento, mas é importante que você tenha isso num framework mesmo, você tenha isso documentado também. Isso é processo o próprio processo de desenvolvimento de software. Pode estar refletindo o ciclo de vida, né? Início, meio e fim. Pode estar refletindo um pouco mais de detalhamento em relação a quais são as ferramentas, qual é a linguagem de programação, como se codificar, como se testar. Então, são todos os processos envolvidos no desenvolvimento em si. Ok? Continuando ali na câmera do documento ainda, método. É o como fazer as tarefas com técnicas particulares para cada fase de desenvolvimento. Então, a gente tem o processo definido, né, aquele processo início, meio e fim. Agora, o como fazer cada início. O início é levantamento, planejamento, orçamento, atividades em relação ao cronograma, em relação a treinamento, inclusive, capacitação de novas ferramentas, ou de um novo prototipador, ou de um novo testador. São fases mais específicas, são tarefas mais específicas dentro de cada fase. Tudo bem? Então, e aí tem esse como fazer. Vamos continuar aqui, que é o método, né? Aí, no quarto ponto aqui, eu estou elencando ferramentas. Aí a gente pode estar utilizando, então, né, o chamado ferramentas cases, que são aquelas suporte, eu diria, um software que dão suporte, dão mais agilidade e rapidez no próprio desenvolvimento. A gente pode estar usando uma ferramenta do tipo, por exemplo, eu utilizo muito a ferramenta Gantt, que é aquele gráfico que mostra o cronograma de de quando vai acontecer as atividades. Tá? Então, é uma das ferramentas que dá suporte a isso, facilita inclusive a comunicação, fica documentado e facilita a documentação, porque todo mundo conhece aquele gráfico, ele visualiza qual é a tarefa dele e visualiza também quando tem que iniciar e quando tem que entregar. É um exemplo aí de ferramentas, né? Então, são ferramentas utilizadas no desenvolvimento e na engenharia de software. Então, os elementos do ciclo de vida são esses daí, olha. Eu vou mostrar um gráfico logo na sequência, mas fica assim, ó, ao iniciar uma fase, são necessários produtos da fase anterior. Se eu não... Toda fase, né, tem que ter alguma coisa antes, mesmo a fase inicial, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Para realizar as atividades previstas na fase, são necessárias metodologias, o como fazer, recursos humanos. Praticamente todas as atividades, ela depende de uma pessoa, né? Mesmo sendo ferramenta, muitas vezes eu preciso configurar, eu preciso analisar o resultado daquela ferramenta, do resultado, né? Propriamente da ferramenta também, software, hardware e tudo mais. Resultando novos produtos de acordo com o previsto na fase. Então, basicamente, são 3 passos cada fase. Eu vou explicar essas fases nesse próximo diagrama aqui, ó. Vamos lá. Então, nesse diagrama, eu tenho, mostrando aqui a fase na parte do meio aqui, intermediária, na qual eu estou numa determinada fase. Eu estou explicando isso para você entender que a gente falou agora há pouco de fase inicial, fase intermediária e fase final. Aí, quando a gente for explicar sobre os ciclos de vida, você vai perceber melhor. Então, quando eu estou na fase, eu preciso de alguns métodos, de como que tem que ser desenvolvida. Se eu estou no levantamento de dados, aqui, por exemplo, tá? Por exemplo, levantamento de dados, que é um dos itens citados aí por um dos nossos alunos. Muito bem. Ele vai fazer o levantamento. O que eu preciso? Como é que eu vou fazer esse levantamento? Vocês vão ver na técnica de levantamento, pode ser por reunião, pode ser um workshop, pode ser, né, brainstorming, etc. Ótimo, então eu sei como vou fazer. Eu posso estar usando dois métodos ou 2 metodologias, ótimo, não tem problema. 2 técnicas, né? Produtos da fase anterior. No mínimo eu teria que ter, assim, autorização para executar esse levantamento, ou então eu preciso ter um agendamento, também, né? Eu preciso saber quais são os itens, o escopo, a descrição inicial do escopo e tudo mais. Recursos necessários. Se eu estou falando de levantamento de dados, provavelmente eu preciso de uma sala de reunião, eu preciso saber quem são as pessoas, onde estão, né? Quanto tempo vai demorar. Então, são todos os detalhes necessários para a execução dessa como um exemplo aqui dessa fase, que é levantamento de dados. Aí o produto final dessa fase, no caso do levantamento de dados, provavelmente seja lá uma documentação,
uma descrição dos requisitos, certo? E aí, o próprio método de desenvolvimento também vai especificar qual que é o produto final que a gente vai ter pós a concluída a fase. Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, vai mandando para nós aí, né, lá no chat, que a gente vai esclarecendo com o tempo aqui. Vamos lá. Como escolher o melhor modelo para desenvolvimento? A gente vai ver alguns modelos, mas antes disso vamos entender. Natureza da aplicação a ser desenvolvida. Quando a gente fala natureza, então, em que negócio que a gente vai desenvolver, se é uma prestação de serviço, se é desenvolvimento para a internet, desenvolvimento para um software de firmware, se é um desenvolvimento para a área de negócios, que é um RP, CRM e tudo mais. Então, dependendo da aplicação, a gente pode estar escolhendo um modelo de desenvolvimento diferente. Metodologia e ferramentas a serem utilizadas, produtos ou serviço final a ser entregue, complexidade da aplicação. Então, por exemplo aqui, complexidade. Se são sistemas de real-time, que eu preciso também de um grande volume de dados, por exemplo, sei lá, numa aplicação aqui que pode ser utilizada, né? Na instruções para uma cirurgia do coração. É de alta complexidade. Eu vou cruzar muitas informações à medida que eu estou imputando, estou fazendo leitura daquela situação, e aí como que a gente vai desenvolver isso? Então, dependendo desse fim, eu preciso também trazer um modelo diferente, escolher um modelo diferente. Disponibilidade dos envolvidos no projeto. Então, dependendo das pessoas com aquela determinada habilidade, eu também posso estar usando um modelo diferente. E quantidade de interação com o usuário. Esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar bastante, que é um fator tão simples, mas que é fundamental e é fatal. Porque se eu não tenho uma boa interação, eu não tenho como interagir, entender, fazer com que o usuário final participe do projeto, isso pode ser fatal para o projeto, ou seja, para o desenvolvimento de software. Então, a quantidade significa o seguinte, né? Quando a gente for falar de cada ciclo de vida, você vai perceber que de cada modelo, no caso, que também reflete a parte do ciclo de vida. Então, esses modelos podem estar mais direcionados para pouco contato com o usuário final ou com muitos contatos. Então, eu diria o seguinte, quanto maior a quantidade, né, pelo menos possibilidade de quantidade de contatos com o usuário final, melhor ainda. Tudo bem? Agora nós temos um vídeo, é isso? Nós temos um vídeo, a gente vai dar uma paradinha, você assiste para entender um pouco mais como que é esse processo, inclusive, de um desenvolvimento, fazer essa reflexão, né? Você vai assistir o vídeo e se tiver qualquer dúvida, vamos aproveitar para postar e a gente vai poder esclarecer também. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz.
Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Felix Bauterkin. Felix Bauterkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Olá, de volta então. Você pode perceber assim, né, que qual que é a relação que a gente tem desse vídeo com o tema de agora? Você pode perceber que, será que a nossa atividade é dessa forma? Então, antes, a gente tinha umas atividades que era basicamente isso, né? Especificamente, a gente fazia todo o tempo uma atividade só. Tinha uma certa complexidade, sim, para a época, tudo, né? Mas era uma coisa só, vamos falar assim, tá? Só para você entender um pouquinho. Agora, hoje em dia, a gente tem uma complexidade muito maior, porque ao mesmo tempo que a gente está com uma atividade, uma tarefa a ser realizada naquele momento, naquele minuto, eu não estou pensando só nisso. Eu estou pensando em 2, 3, 4, 5 coisas, vamos falar assim, ao mesmo tempo. É assim que funciona também nos negócios. Isso reflete diretamente no modo de pensar, no modo de desenvolver o sistema. Desenvolver o software hoje, estar preparado para que o usuário tenha esses resultados, o resultado final, ele parece que é mágico, mas tem que refletir isso também. Ou seja, nós temos que estar preparado para que o usuário, pensando que o usuário está precisando de muito mais coisa que um resultado só. Então, essa comparação, essa abstração que a gente faz comparado com uma atividade que a gente está pensando, com um projeto que a gente tem à frente. Então, muitas vezes eu também preciso prever isso no próprio processo de desenvolvimento de software. Se antes eu desenvolvia, né, naquela década que a gente falou, próximo dos anos 70, a gente desenvolvia muito especificamente o sob encomenda. Hoje também tem essa característica sob encomenda, porém no próprio desenvolvimento do sistema do software, no momento em que estou construindo o software, que é a base da engenharia de software, nós precisamos realmente pensar dessa forma, pensar que aquela aplicação final, ela possa ser utilizada por N formas ou então por N pessoas. E, de repente, inclusive, estar atendendo a outros segmentos, outras exigências. Por isso aí a possibilidade de reutilização de código, reutilização, né, com os métodos que possam facilitar essa adaptação, essa adequação. Isso é muito importante porque a própria engenharia facilita você pensar em fases de início, meio e fim e também utilizar da ideia de que eu tenho que ter qualidade, eu tenho que diminuir o tempo, né, de desenvolvimento, o próprio tempo do usuário em estar utilizando um software ou outro. Isso facilita e isso vai promover essa qualidade que a gente tanto deseja. Tudo bem? Vamos lá então, o próximo passo é realmente aí estudar esses modelos, né? Vamos ver alguns aqui dos modelos, você vai estudando aí também e aí a gente vai explicando quais são os modelos principais que tem. Chamado aí o modelo clássico ou em cascata,
Ele foi o primeiro e também o mais usado até hoje. Até hoje. As fases são estabelecidas pelas funções realizadas na engenharia convencional e a abordagem é sistemática. Vamos lá? Aqui eu tenho basicamente um diagrama aqui para mostrar um pouquinho sobre isso. Então, eu diria assim, são 4 partes, 4 etapas, 4 fases. Então, pensando naquelas fases que eu expliquei agora há pouco, eu tenho 4 fases: análise, projeto, codificação e teste. Basicamente é isso. Vamos ver se tem uma Opa. Aqui, basicamente isso. Quando a gente tem aqui engenharia de sistema de informação, a gente está onde? A gente está nessas 2 fases praticamente. Nessas 2 que muda-se o como pensar no software, que é exatamente antes da codificação. Então, o foco dos conceitos de engenharia de software que a gente está falando hoje para você nessa aula, a gente tem foco no momento em que eu estou analisando aquilo que é de funcionalidade, de resultado, das regras de negócio e dos negócios que aquele software vai atender. Então, nessa fase de análise, é fundamental estar pensando diferente, estar mais preparado. E um dos pontos seria o gestor do projeto tem mais experiência nesse negócio, vai facilitar, vai ter mais qualidade e a gente vai conseguir desenvolver o que o modelo está prevendo e o que a engenharia de software também está nos mostrando. E o próprio projeto em si, o como projetar, o como desenhar, como arquitetar, inclusive, um pouco aí já entrando na fase de codificação. Então, essas 2 fases são, eu não diria que são modificadas, mas elas são ajustadas para a utilização, exatamente, né, voltando lá, engenharia de sistema de informação. Então, pensando na engenharia da informação e pensando na engenharia de software. Aqui eu estou pensando nas funcionalidades, aqui eu estou pensando nos bancos de dados, na estruturação dos dados e tudo mais. Então, nessa fase é a fase mais importante que a gente está dando atenção, porque estamos falando em engenharia. Aí a codificação, lógico que tem várias formas de codificação, mas codificação e teste são metodologias, são ferramentas com maior produtividade que permite aquilo, né? No caso da codificação, vai permitir aquilo que foi projetado também, lógico, né? Então, são fases aí que são, eu diria assim, consequências do bom projeto. Um outro modelo, chamado aqui modelo... Aqui é uma evolução, tá? do modelo sequencial, que é a engenharia de sistema. Então, primeiro partindo da engenharia de sistema, depois análise, projeto, que são aquelas 2 fases que a gente citou agora há pouco, a codificação e teste. Aí entra também a manutenção, que é uma das fases que parece que não está no ciclo de vida, mas é fundamental entender. Lembra daquele gráfico que a gente estava mostrando, na qual eu tenho tempo, eu tenho um nível de falha, e a cada ponto de manutenção, ele sobe aqui da versão 1.0 para a versão 2.0. Por quê? Porque nós estamos nessa fase aqui de manutenção, ó. Então, à medida que na linha do tempo aqui eu aumento o nível de falha, significa que eu estou no nível de manutenção, estou evoluindo, estou mexendo, estou fazendo com que o programa tenha modificação no próprio código e aí dificulta. Esse gráfico aqui mostra também que o modelo proposto lá para o Royce, ele apresenta feedback, ou seja, para cada fase aqui, ele manda aqui algumas informações que seria o seguinte: análise do que está acontecendo lá na fase anterior, para que seja redefinida, seja replanejada, seja modificada aí, para que a análise seja melhorada, ou o projeto seja melhorado, e assim por diante. Então é importante entender esse processo aí. Então, a engenharia de sistema aí no modelo clássico aí, só para a gente deixar escrito para você, é coletar os requisitos do sistema, em termos de quantidade restrita de projeto e análise de alto nível, priorizar o essencial ao software e identificar a interface com outros sistemas. Só para entender um pouquinho o que é essa interface aqui, significa as integrações com outros sistemas, né? Se eu estou desenvolvendo, então, um sistema
como a gente falou agora há pouco, um sistema de vendas, no negócio de vendas, que é produto a ser vendido, serviço a ser vendido, eu tenho que ter integração com outro sistema. Por exemplo, um sistema da produção ou do controle de estoque, para eu saber qual que é o meu estoque, onde está armazenado para eu poder vender e assim por diante. Então, essa interface você tem que entender muito bem, porque o sistema sempre ele vai precisar dessa integração, ou antes ou durante o desenvolvimento, né, porque muitas vezes eu estou desenvolvendo dois sistemas em paralelo, ou talvez eu tenha até outra equipe em desenvolvimento em paralelo também, ou então futuramente ele vai precisar dessa integração. Continuando ali, mais um... Ah, tá. Eu vou mostrar isso daqui, que é o seguinte, ó. O que é um depósito de dados? Só para você entender também, na ideia de que a gente está falando em estrutura de dados, um dos elementos, dos componentes do software, que é a parte de dados, tem o seguinte, né? Eu posso ter uma entidade externa, posso ter um processo refletido para que aquele fluxo de dados faça o armazenamento de um dado que realmente quero, adequado, estruturado, correto. E por outro lado também, ter a entidade externa, por outro lado, de um fluxo de retorno, né? Uma é de atualização ou de inclusão e a outra de atualização ou de consulta daqueles dados que a gente está fazendo a modificação. O que é uma análise de requisito aqui? É coletar o requisito, priorizar o escopo de um único sistema. Então, quando a gente fala escopo, é um outro ponto também, é um termo muito utilizado na engenharia, que é saber qual é o negócio que a gente está desenvolvendo, qual é a proposta do nosso software. Só para entender um pouco melhor, quando a gente fala em escopo, é o seguinte: se eu estou desenvolvendo um sistema de vendas com características de política de preço, ou por meta por região, ou por vendedor, etc., essa característica, ela se chama o quê? É o escopo de vendas. Significa que eu estou delimitando o que eu vou desenvolver. Aí, de repente, alguém diz o seguinte: nesse sistema, vamos também colocar a parte do controle de estoque. Ele não vai usar esse termo, mas ele vai falar assim, eu tenho lá uma quantidade de mercadorias nesse armazém. Vamos desenvolver junto? Tudo bem, podemos desenvolver, mas é um outro software. Por quê? É a parte de controle de estoque. Vai ter integração, sim, com o escopo inicial, que é de vendas. Então, eu tenho outro escopo, que é de controle de estoque. Então, essa ideia de escopo, só para exemplificar o que você está, né, que você está imaginando o que é escopo, que é exatamente para você perceber que se eu determino o escopo, eu consigo fechar um projeto, consigo fechar esse design do que eu vou desenvolver. E aí facilita a própria integração e a própria qualidade do software, para que ele não fique lá entre aspas, uma colcha de retalhos e vai ficando muitas funções que, né, não atende especificamente aquilo que a gente tem como objetivo. Continuando lá, vamos para o próximo, no mesmo slide, lá próximo item. Compreender o domínio da informação, regra de negócio e funcionalidade. Então, voltando lá naquele ponto que a gente está conversando bastante sobre isso, é a regra de negócio, que a gente falou agora há pouco em relação ao escopo também. Sempre saber qual é esse domínio, né, da informação e de como ele deve funcionar. Documentar e validar requisitos também está lá na fase da análise de requisito. Faço a coleta, faço a qualidade, né, faço a validação, defino com o usuário, mas eu valido com ele depois do que eu escrevi. Aqui eu vou mostrar só um exemplo para você, o que poderia ser um requisito, né? Mas basicamente é só para entender o seguinte, na tabela 3, ele diz assim, projeção de custo da validação do programa e reuso da avaliação anual. Então, ele tem uma fórmula, ele tem lá o que ele quer do software, tá? Então, ele vai escrever isso e a gente tem que refletir isso no sistema. Como que a gente vai fazer isso? Talvez por uma funcionalidade, talvez por um relatório, se vai precisar de uma janela ou não, e assim por diante. Agora, essa outra figura aqui, a de baixo ali do lado esquerdo, vai mostrar um relatório, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para você. Mas é um relatório que poderia fazer parte de um requisito, por isso eu estou mostrando como exemplo. Então, um requisito poderia ter essas ideias e essas informações,
Poderia até dessa forma, poderia ser num outro formato de tabela, mas é para você perceber que quando você visualiza um requisito, então facilita aí o tratamento das informações, o próprio levantamento, a prototipação. Então, quando você visualiza um objeto, um produto final, que não é o final do teu software, mas é de um sistema que está sendo utilizado hoje lá no usuário final, ou é de um relatório manual, ou de uma planilha Excel, você percebe o como ele precisa das informações e facilita também, é uma das partes, é um dos itens que você precisa estar levantando lá. Continuando aqui, voltando aqui no Zoom. No modelo sequencial ainda falando em projeto. Quando a gente fala naquela fase projeto, o que significa? Então, transferir aquilo que você entendeu dos requisitos numa estrutura e, se possível, também numa arquitetura de software. Então, essa estruturação significa projetar, significa fazer o design, significa colocar no papel aquilo que a gente levantou em requisitos. E a composição é estrutura de dados, arquitetura de software, procedimentos detalhados, com o detalhamento passo a passo das regras de negócio e caracterização da interface. Aqui lembrando, interface, leia-se integração também, ok? Interface com o usuário, interface com outros sistemas e essas características não só daquilo que está sendo integrado, mas quando será integrado, quem pode integrar, uma série de características que são importantes você saber. Falando um pouco sobre um modelo, um projeto, né? Aqui tem uma ideia de um projeto, como se fosse só um exemplo, né? Como se fosse os métodos, né? De uma classe, com formulários, aí eu tenho lá o método e os campos, né? Que são os fields de cada item ali, tá ok? Bom, vamos lá. Modelo sequencial ainda sobre a codificação. Então, eu estou na fase de codificação. Como eu faço a codificação? O que eu tenho que ter na codificação? Transferir aquilo que eu entendi do projeto. Então, quando eu estava projetando, eu precisava do requisito. Agora, eu continuo precisando do requisito também, mas já na fase de projetos, já com as características do projeto, com o design, com a documentação vinda do projeto em programas. Então, eu vou transcrever aquilo que eu tinha em projeto. Isso daqui é meu produto de entrada da minha codificação para produto de saída, são os programas executáveis, vamos falar assim, né, no final, para o usuário. Estruturar, logicamente, os comandos, tudo bem, né? E a construção do projeto, que aqui basicamente é aquela codificação propriamente dita lá do código fonte, que é a construção basicamente, né, do projeto. Um exemplo, né, de função, eu estou codificando, eu tenho uma metodologia, eu tenho um modelo, eu tenho um padrão de codificação, tudo isso tem que ser bem lembrado também. E teste? O que é essa fase de teste, né? Será que é preciso, é necessário? Quando a gente está falando em qualidade, um dos pontos de verificação e validação do meu software, daquelas funcionalidades que eu levantei lá no requisito, é sim necessário. Então, essa fase de teste está lá. Verificar se o software está fornecendo todas as informações previstas nos requisitos. Lembrando aqui, ó, principalmente nas regras de negócio do usuário final. Está refletindo as necessidades, os desejos das pessoas envolvidas lá. Encontrar falhas na construção. Um outro ponto importante nessa fase de teste é falhas, encontrar falhas. Se eu estou buscando a falha, com certeza eu vou minimizar aquele reflexo que a gente falou agora há pouco, da tendência de que as falhas vão aumentando ao longo de cada versão, né? Então, garante que todas as instruções sejam bem testadas. Quando a gente fala todas as instruções, a gente está falando em teste de caixa branca também, que são aqueles testes que está prevendo a estrutura do programa, como se fosse nessa regra aqui, ó. Eu tenho lá fluxo a fluxo, comando a comando, eu consigo fazer esse teste? Bom, essa é uma das
prerrogativas para se fazer um teste. Nem sempre a gente consegue aplicar esse teste do tipo de caixa branca, porque nem sempre o testador tem a participação. Mas quando a gente fala, por exemplo, em XP, é possível, né? O Extreme Program está prevendo isso. Um teste muito mais detalhado, passo a passo, de como foi codificado. Falar um pouquinho dessa atividade aqui, vamos dar uma pausa para você pensar um pouco. Imagine essa imagem aí, né? O que é esse produto? E quais são as funcionalidades? Se você puder citar pelo menos 5 lá, ou então duas ou 3, né? Vamos falar assim, quantas funcionalidades você imagina que pode ter nesse produto aí, nessa figura que você está analisando? Isso eu estou falando em relação à funcionalidade de uso daquele produto, pensando num software, ok? Opa, de volta então, a gente teve algumas participações aí, o pessoal está falando aí quais são as funcionalidades que a gente pode ter num produto desse, né? E eu vi que vocês realmente estão pensando e imaginando, fazendo uma abstração de como que o software é um firmware que tem ali, né? Então o software que está acoplado naquela máquina, naquele equipamento, naquela bicicleta, e que possa fazer o seguinte, olha lá, medir um tempo, a quilometragem, caloria perdida. Eu estou achando que tem muita gente que já utiliza esse produto aí, essa máquina para fazer uma ginástica. É muito bom. Então, marcação do tempo, cadência média, nossa, é um pouco sofisticado esse produto, e é bem isso mesmo. Então, vamos imaginar, será que o usuário final, que é aquele, né, esportista, ele precisa disso? Ele quer ter essas informações? Vamos oferecer isso. Nós temos condições de oferecer isso? Ótimo, então a gente vai desenvolver um software disso, pensando naquela fase, levantamento, né? Toda a parte de projeto, codificação e teste, tudo bem? Então é isso mesmo que a gente pretende, e você tem condições de atender também. Vamos para um modelo de prototipação. Agora a gente vai passar, o principal a gente falou agora, né, que é o modelo clássico, que é um dos mais utilizados, porque tem uma fase bem definida. E aí a gente vai passar por alguns modelos agora, que é para você perceber qual que é a diferença de um e de outro, mas basicamente é aquilo que a gente já conversou, que são todas as tarefas dentro daquelas fases. O modelo de prototipação, ele tem as características que é apropriado quando o cliente não tem requisito, então muitas vezes eu não tenho nenhum levantamento para fazer em relação a um produto, um relatório, como a gente deu aquele exemplo de um relatório, então fica difícil. A gente vai fazer o quê? A gente vai definir para ele uma ideia, um desenho, pode ser até num papel ou então num Word, né? Qualquer documento que a gente possa fazer um protótipo e a gente vai validar no final. Então, basicamente é isso, vai refletir como funciona um sistema, pensando naquele requisito, fazer a criação, então, de um relatório, de uma janela, um comportamento da janela. Então, quanto mais detalhado for o protótipo, melhor ainda. E o ciclo do protótipo, basicamente, seria isso, ó. Fazer aquela coleta, né? Então, vamos falar em levantamento aqui também, um projeto rápido. Então, eu tenho um ciclo rápido,
que é a construção do protótipo, a avaliação, refinamento, e aí entra na engenharia. Aqui é o fim do ciclo de prototipação. Quando entra nesse ciclo da engenharia, significa que eu estou ainda naquela fase de análise. E aí vai para a fase de projeto e continua a sequência. Modelo da quarta geração significa o seguinte: eu estou utilizando uma ferramenta de desenvolvimento para facilitar, para dar o que? Maior velocidade aqui. Sequencial aqui não tem mais esse termo aqui, porém para dar maior velocidade aí nesse modelo de quarta geração utilizando uma ferramenta, tá? Continua da mesma forma. Aqui ele vai, eu diria assim, aqui a gente fez a parte de análise e o modelo da quarta geração ele está mais em projeto e codificação. Então nessas duas fases aí ele vai fazer um up, né? Ele vai trazer maior velocidade de codificação, essa é a ideia. Então, na quarta geração é bem isso, ó, requisito, projeto, implementação e teste. Continua com as mesmas ideias, só que o reflexo maior é nessas duas intermediárias aqui, que ele vai dar maior velocidade para no desenvolvimento em si. E ainda continua lá, ó, requisitos são detalhados com o cliente, projeto é curto e consistente, né? Então, é exatamente aquele ponto que eu falei. Então, a parte de projeto se encurta um pouco e a geração de códigos são automáticos. Então, nessas duas fases aí, a gente ganha velocidade, né? Pela automatização dessa quarta geração que gera um código-fonte a partir de uma especificação. E o modelo espiral? Aqui a gente entra já num outro modelo, mas que é um modelo, né, baseado naquele, inclusive, inicial, mas tem um potencial usado no desenvolvimento rápido e incremental. O ponto fundamental desse modelo espiral é essa ideia de que é incremental. Então, a gente tem umas fases, diria assim, de interação. Vamos lá? Liberação de versões incrementais. Como é que seria isso? Determinação por objetivo, análise e tratamento de risco. Aqui entra um ponto fundamental também diferente no modelo espiral, que é a análise dos riscos do projeto. Desenvolvimento e validação, mesma coisa. Avaliação com o cliente, mesmo ponto também. E o produto é desenvolvido numa série de iterações. Então, aqui é o outro ponto. Então, são 3 pontos importantes, diferentes, que dão uma característica ao modelo experimental. É o incremental, é a iteração aqui, né? E também a ideia de que o sistema sempre vai ter uma análise de risco. Cada interação corresponde, então, a uma volta da espiral e exige uma gestão sofisticada que tenha previsibilidade e confiabilidade. Esse é o desenho do modelo espiral, que é o seguinte. A gente está iniciando nessa fase aqui, ó. Tá? Aqui é o início de tudo. No primeiro quarto de volta aqui, a gente tem o planejamento. Aí depois vem a análise de risco. Nessa análise de risco, estamos fazendo a análise propriamente dita também, ok? E aí, quando a gente entra nessa fase aqui, a gente está naquela fase da engenharia, tá? Qual que é essa fase da engenharia? É a fase do desenvolvimento, da codificação, do teste, do projeto. Então, tem lá os projetos, né? Tem várias etapas dentro dessa fase e assim por diante. E a avaliação do cliente, que é nessa, eu diria que é na quarta volta aqui, ok? Num quarto de volta aqui, fazendo o quê? Uma revisão daquilo que a gente fez para o que a gente desenvolveu, de acordo, inclusive, com a avaliação do cliente. E aqui eu estou determinando um replanejamento, uma adequação no meu planejamento, uma melhoria daquilo que eu tenho previsto para ser executado. E aí volta, né, na segunda iteração. Então, é uma iteração, 2, 3 e N iterações para que o sistema seja desenvolvido. Tudo bem? Continuando agora o modelo HUP. O que é isso, né? É a utilização de um processo iterativo também, só que no modelo HUP eu tenho algumas outras diferenças aqui. Ela é tratada em disciplinas, tem alguns papéis, fala-se em artefatos, que são todos os documentos, diagramas gerados pelo modelo HUP, e também tem uma interação de incluir múltiplas disciplinas. Então, vamos ver no gráfico como é que fica isso?
Está lá. Então, são fases da mesma forma que a gente identifica, só que um pouco diferente a nomenclatura. Eu tenho a iniciação, eu tenho a elaboração, a construção e a transição. Aqui, então, cada fase dessa, eu tenho as disciplinas. Onde está o teste? O teste está nessa penúltima? Não existe isso. Eu tenho uma fase de construção. Dentro da fase de construção, eu tenho uma disciplina de teste. Qual que é essa disciplina de teste? Então, eu tenho maior esforço em teste nessa fase de construção. É dessa forma que a gente faz a leitura. Vamos numa outra? Análise e design. Então, a disciplina de análise e design, ela tem maior esforço, ou você, analista de sistema, vai demandar mais tempo na fase de elaboração. Aí, ao longo do tempo aqui, quando eu estou na fase de transição, eu já praticamente não faço nada de análise e design. Tudo bem? Enquanto que eu estou em gerenciamento da configuração de mudança, que é aquela fase, inclusive, de manutenção, eu tenho maior esforço no momento da transição aqui. Estou fazendo a implantação, mas ela inicia desde a codificação, da construção, né? Que é a fase onde eu estou definindo com o usuário final como eu devo implantar o sistema, prevendo lá uma boa implantação e sucesso naquela implantação. Tudo bem? A gente tem um vídeo agora, é rapidinho o vídeo, a gente volta. Se tiver qualquer dúvida, vamos postar ali para a gente esclarecer também. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Olá, então você pode perceber ali nesse vídeo aí uma ilustração de como que a gente está acostumado a fazer, ou de repente a gente copia um jeito, né? Vamos falar assim. Então, isso sempre acontece, inclusive com a gente, né? E como modificar isso? Bom, parar, pensar, rever, nova experiência, ouvir outras ideias. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Agora, vamos voltar um slide que é exatamente para a gente pensar no seguinte. Por que esse modelo é um pouco diferente? Então, a gente está falando aqui do modelo HUP, né? Voltamos aqui, por quê? Exatamente nesse ponto. A gente tinha aquele modelo sequencial ou tradicional, né? Que tinha aquelas fases. E aquelas fases eram bem definidas o que é uma análise, né? Vocês lembram disso? Aí depois tinha a parte da codificação, ou melhor, codificação aqui na implementação, depois tinha uma fase de teste e depois, ou uma fase aí de manutenção, que também é gestão da mudança, implantação e tudo mais. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu tinha essas fases. Aqui eu tenho disciplinas e as fases em si, elas mudaram de nome. E aí, qual que é o paradigma nesse caso aqui? Em relação a juntar aquilo que a gente pensa em
né, a gente sabe do ciclo de vida, das 4 etapas principais, que é o levantamento, projeto, codificação e teste, mas também agregando aí o que tem de iterações conforme a gente viu no modelo espiral. Então a gente tem aqui, ó, nessa parte de baixo, as iterações, que é exatamente o seguinte, ó, um ciclo para se fazer a elaboração eu posso fazer numa interação. Eu faço mais uma interação, então eu tenho 1, 2, ou posso ter N iterações para cada fase. Como que a gente faz isso, né? Então é uma maneira de se pensar, uma maneira de se produzir software um pouco diferente, que é você talvez fazer pacotes, vamos dar uma ideia assim, né, um nome de pacotes. Então eu faço algumas funcionalidades, eu divido o projeto em algumas funcionalidades, ou de regras de negócio, ou de atendimento a um departamento, ou numa fase operacional e depois numa fase gerencial e depois numa fase estratégica. Eu posso separar isso para que facilite o meu desenvolvimento e eu consigo trazer maior qualidade também. Então essa é a ideia do paradigma que a gente tem, né? Que a gente nem sempre pode estar habituado somente naquele modelo, mas a gente pode estar adequando aquele modelo com outros também. A gente pode estar fazendo o uso, né, combinado dos modelos. Tudo bem? Mais uma atividade para você pensar um pouco ali, né, em software, quais são os requisitos que a gente pode estar implementando nessa ideia, nessa máquina aí, né, que você está visualizando aí. Quais são os requisitos para fazer uma boa operação disso? Dá uma pensada nisso, mas eu já vou responder, ou eu vou esperar você? Vamos esperar um pouquinho. Você tem como pensar rapidinho, pode estar postando para a gente... nós temos ali o tempo? Então vou responder para você. Você vai pensar, mas já tem algumas dicas, diria assim, ó. Especificações que a gente pode estar fazendo para testar esse equipamento seria a capacidade de 130 quilos. Então, se eu tenho essa especificação de 130 quilos, como é que eu vou fazer esse teste? É colocando um peso lá, ou então simulando um peso de 130 quilos pelo menos. Então, eu coloco lá 50, coloco 130 e coloco 150, algo nesse sentido. Então, eu posso estar percebendo se o produto suporta isso ou não. Voltando ali no slide, economia, ou melhor, autonomia de 35 andares. Então, ele vai fazer isso. Então, a gente vai fazer um teste com 30, com 35 e com 45 andares. De repente, ele vai com 46 andares, não sei. Então, você vai fazer esse teste. Velocidade, subida, descida, então a gente vai fazer esses testes também. Ângulo ótimo da escadaria, ou seja, qual que é o ângulo ideal para fazer uma subida e descida? 35 graus. A gente vai fazer o teste com 30, com 35 e 40 para a gente exatamente perceber isso. Por que eu estou falando isso? Testar software é isso, experimentar todas as possibilidades, ok? Então isso é também foco na qualidade do desenvolvimento de software. Agradeço bastante a participação de vocês e espero aí para a segunda, mas nós temos 4 encontros, né? A próxima será de requisito de software. Um grande abraço.